Hola a todos, esperamos que esté todo bien con vocês, con sus familias y con sus amigos. Aquí estamos nuevamente en nuestra serie de entrevistas. Conoce a tu profesor de física del Departamento de Física de la Universidad Estadual de Feira de Santana. Hoy vamos a estar entrevistando al profesor Dr. Mirko Ragni. Muito obrigado por participar, Mirko. Oi, Aldo, boa tarde. Sou eu que agradeço a oportunidade e parabenizo você pela iniciativa. Espero que um dia você também possa falar de vocês para nós, Ya, vamos porque a a intentar. iniciativa é realmente muito legal e te agradeço muito. Sí, legal, muito legal, sí. Vamos a ver para que los estudiantes conozcan a gente, ¿no? Que a veces acha que Uhum. a gente tuve la vida muy fácil y a veces no fue tan así. Todos pasamos por dificultades. Entonces, para comenzar, Mirko, Sim. disculpa aí, vou falar uma coisa. Não, não, sim, pode. Não, para comenzar, ¿podría dar una pequeña introducción de quién es o profesor Mirko aquí na UFES? Então, na verdade, eu sou formado em Química, mas escolhi o departamento de Física por conta de um caminho pessoal que me levou a passar da eletrônica para depois química na graduação e por fim agora atuo no departamento de física e na área de mecânica quântica. Na verdade, nesse particular momento, eu continuo ligado à mecânica quântica, tanto que ministro as aulas para Quântica 2. Mas nesse momento o meu trabalho principal é na pesquisa em colaboração com a Embrapa, por uma questão de prioridades. A humanidade está travando uma batalha contra as pragas da agricultura e esta batalha não é que está indo muito bem, não. Nós precisamos de soluções rápidas que permitam garantir a produção de alimentos nas próximas décadas para alimentar a população mundial. E a física certamente tem muito, muito, muito a dizer para solucionar o problema, para propor novas tecnologias que sejam mais sustentáveis, que permitam continuar com a produção de alimento, assim como foi nas últimas décadas. Paralelamente, ajudo com os sistemas informáticos que permitem gerenciar certas coisas na UFES, como o acompanhamento de projetos de pesquisa e os pedidos de bolsa, por exemplo. Legal, Mas Mirko. é isso que eu faço na UFES. Sempre com a esperança de voltar para a mecânica quântica, mas quando a situação será um pouquinho mais tranquila. Legal, Mirko. Obrigado por la introducción ahí. Entonces, para seguir con la entrevista, vamos a comenzar desde bien el comienzo de tu vida, exactamente desde el comienzo. ¿Nos puede indicar lugar y data de nacimiento? Perugia, na Itália, 19 de fevereiro de 1974. Legal. Y ahí, ¿cómo fue cómo esas ciudades? ¿Nos puedes mostrar un poquito y hablar de cómo... Eu, desde criança, sempre busquei as coisas que eu não fazer, as coisas que eu não sabia fazer. Não Y, sei de onde veio isso. mas cómo es tu ciudad, primero? Minha cidade é muito linda. É uma cidade antiga. Na verdade, eu não moro exatamente em Perugia. Eu moro morava numa cidadinha perto, mas basicamente as escolas estavam em Perugia. É uma cidade muito linda. Tem universidade para estrangeiros, tem faculdades química, física, faculdades humanísticas. É uma cidade muito, muito interessante no centro da Itália. Quem tiver possibilidade de visitar, certamente não vai ficar triste, porque vai. É claro, quando se é turista, tem que saber onde ir, com quem ir. Infelizmente, se podem encontrar situações desagradáveis, mas seguindo aqueles percursos turísticos, podem experimentar comida boa, podem visitar cidades limítrofes, por exemplo, Assis, cidade de São Francisco de Assis, ou Caixa, de Santa Rita da Caixa. É um lugar realmente fantástico e do qual sinto, sinceramente, muita saudade. Sí, você estudió ahí mismo, ¿no?
Eu Na escola. estudei lá, ensino fundamental, embora os nomes sejam um pouquinho diferentes. Depois, fiz uma escola técnica, na qual me tornei. Comecei pensando na eletrônica, mas depois mudei para química. Eu sou perito químico. Depois tinha o serviço militar. Eu fui também militar, era obrigatório na época na Itália. E depois do militar eu ingressei no departamento de química de Perugia como Certo. estudante. Mas, antes de comenzar con la parte universitaria, volteamos para la escuela un poquinho. Que como a gente hace aulas a estudiantes que van a ser profesores o que son profesores, vamos a veces hablar, ¿cómo fueron tus profesores en la escuela? ¿Te motivaron? Eu me sinto uma pessoa mais sortuda do mundo nesse sentido. Tirando talvez um ou dois, o resto dos professores, sabe aquele professor top, o máximo que você possa encontrar? Eu tive, quase todos, realmente. Pessoas competentes, que sabiam motivar, que sabiam ensinar. Agora, na minha época, o ensino era um pouquinho diferente. Não era muito democrático, digamos assim. O professor falava, aprenda, tinha uma frase que nunca vou esquecer, aprende l'arte e mettila da parte. Aprenda a arte e guarde com você para sempre, porque você nunca sabe quando você vai usar aquela coisa. Hoje, quando se explica uma coisa para um estudante, tem que dizer onde é que ele vai usar. E se não é uma coisa interessante para ele, ele não vai aprender. Essa é a minha experiência hoje. Antigamente não era assim. Se aprendia porque eu sou a demonstração. Posso fazer um exemplo. Num certo momento, eu tive a oportunidade de aprender o português. E eu disse, não vou aprender, nunca mais, nunca vou usar na minha vida. Pronto, o universo me demonstrou quem é que manda aqui, não sou eu. Enfim, depois eu tive que aprender o português de outras formas. Então, não, eu sou muito feliz porque os meus professores usavam métodos particulares, posso contar algumas histórias. Tenho três que nunca vou esquecer. Um dia, um professor estava conversando com um estudante, perguntando as coisas da aula. E, num certo momento, fala para ele, o nome dele era Bonomi. Bonomi, você é como os ovos, mais ferve, mais fica duro. Aula sucessiva, mesma história, outra piada. Bonomi, que Deus te ilumine com o raio. Coisas assim. Os professores, alguns eram um pouquinho assim, mas muito competentes, muito motivadores, sempre prontos para responder, para ensinar, sempre um pouco mais, sempre forçando as pessoas a ir um pouco além do que a gente tinha feito. E é assim que eu cresci e aprendi. E consigo, por exemplo, sair um pouquinho da área da física e ir colaborar com as pessoas da Embrapa, porque o conhecimento nunca era suficiente. Sempre tinha que aprender mais coisas, mesmo saindo da área inicialmente da eletrônica, tanto que é assim que eu conheci a química, e depois da química para passar para a física. Certo. ¿Y qué te motivó ir para la parte electrónica? A eletrônica, como disse, desde sempre eu tive a paixão pelo que não conheço. E quando era muito novo, eu comecei a ver alguns circuitos eletrônicos, começava a me perguntar como é que funcionava a televisão, desmontei várias coisas, não sei nem quantos equipamentos eletrônicos eu desmontei na vida. Abria microchip para ver como eram dentro, e na época não tinha internet, não, sabe, nem um microscópio para poder olhar dentro. Então, era muito, muito difícil. E eu torturava os professores. Tem professores que provavelmente não queriam mais me ver porque eu fazia sempre milhões de perguntas para tentar entender. Sempre eu tive essa curiosidade. E assim, sabe, naquele momento a eletrônica era o que eu não conhecia. Então era o que chamava a minha atenção. Depois, é claro, crescendo, encontrei tantíssimas outras coisas que eu
não sabia como funcionavam, e ainda hoje, tem muitas que eu não sei, obviamente, não sabemos como funcionam, e então a minha curiosidade vai lá. Certo. Então, você sempre estou procurando, não? Buscar conhecer mais. E aí você conheceu a universidade, entrou a essa parte eletrônica, conheceu a química e depois a física. Como foi esse percurso na universidade? Eu entrei no Instituto Técnico com, se lembro bem, 13 anos, 14 anos, uma coisa assim, pensando de estudar eletrônica e eventualmente um dia me tornar engenheiro eletrônico. Só que lá tinha aulas de química. E eu percebi que as coisas que eu não sabia de química eram muito mais daquelas que eu não sabia de eletrônica. E aí não teve jeito. E eu tive que estudar química. Tinha também física, muita física. Só que naquele momento, provavelmente, em primeiro lugar, no Instituto Técnico não tinha uma área de física. Tinha mecânica, eletrônica, eletrotécnica e química. Mas depois, assim, a professora de física que eu tive, porque de qualquer forma teve algumas disciplinas de física, era realmente muito boa. Eu tenho só que agradecer, tenho que agradecer em particular uma professora de matemática. Na verdade, é difícil, porque, como eu disse, foram tudo muito bons. Só que, sabe aquela pessoa certa no momento certo? Professora Olivia, professora de matemática. Graças a ela, se eu hoje entendo de matemática, se eu seguir certos caminhos, provavelmente é graças a ela. E se eu hoje estou aqui no departamento de física, provavelmente é graças à professora Bottaccioli, que me introduziu a física de uma forma formal, e apesar da idade, eu era muito jovem, ela sabia colocar as questões muito bem, tanto que eu tive já uma formação muito boa em física já naquela idade. Quanto à química, para mim era o grande mistério, porque o professor era muito bom, mas só para dar uma referência, química, por muito tempo, não foi considerada uma ciência, porque era e de fato, também naquela época ainda tinha ainda um pouquinho, hoje eventualmente menos, mas na época, principalmente no Instituto de Técnico, as coisas não eram bem, como dizer, eram científicas, mas não era bem a ciência como a física. Porque cada vez que se estudava um sistema químico novo, pronto, se inventava uma nova lei empírica. E isso continua por muito tempo. Não sei se depois vamos falar disso. Mas a química foi assim por tanto tempo. Tanto que quando Schrödinger fez a sua equação, Heisenberg disse: a partir de hoje, a química é física aplicada. Concordo, mas tem um certo ponto, porque a mecânica quântica para estudar os sistemas químicos é muito difícil e só conseguimos agora, com os computadores modernos, ter as soluções que a gente pesquisa, que a gente procura. 30 anos atrás, não era assim. Grandes computadores só em certos centros e, de qualquer forma, bem limitados. Certamente, menos poderosos dos computadores que estamos usando agora eu e você para falar. Verdade. Mente hoje que a mecânica quântica pode ser explorada realmente bem para estudar a química. Então, naquela época, a química era ainda assim, uma coisa um pouquinho semi-empírica, não era bem. Era uma ciência, já era uma ciência, mas ainda faltava um pouquinho. Certo. E aí você foi estudar na universidade. Entrou na universidade. Como foi o cambio da escola à universidade? Bom, certamente era um ambiente bem diferente. Eu tinha, inclusive, saído do militar antes de entrar na Está bem. UFES. No, perdão, na UFES, no Departamento de Química de Perugia.
E foram muitas mudanças também no nível pessoal, a perda de pessoas importantes que faleceram por questões de idade, mas faleceram sofrendo muito. Enfim, foi uma situação muito particular e demorei um pouquinho para eu me ambientar na UFES. De novo, na UFES. A minha cabeça agora está na UFES. Demorei um pouquinho para me ambientar no departamento de Química de Perugia. E depois, com calma, a paixão pela ciência eu sempre tive. É quase um amor que eu mantenho escondido porque eu tenho uma esposa que pode ser ciumenta. Mas, de fato, eu tenho uma atração muito grande para a ciência e se insistir até encontrar depois um caminho que, na prática, era materializado no professor Vincenzo Aquilante, que inclusive veio na UFES fazer algumas palestras, e que me abriu as portas para coisas bem particulares, que depois se tornaram os meus estudos, tanto de graduação quanto depois de doutorado. Ah, legal. Sí, estaba preguntando el cambio porque a veces llegan los estudiantes de la universidad, de la UEFES, y también él tiene un cambio muy brusco de la escuela a la universidad. A veces porque la escuela no es muy boa o porque los profesores de la escuela tienen problemas para enseñar tanto estudiante. Y a veces pasan cosas así como la que pasó a ¿no? Que tienen problemas familiares y también llegan con cosas con no óptimas condiciones para universidades. Y ahí a veces fica un poco difícil la situación para Sim, él, hacer los cursos bien, los cambios, que falta materia para ver na escola. Então, acho que é bom que os estudantes conheçam que na vida, embora agora estemos bem, nos veamos bem, foi difícil, ¿no? Algunos pasos da vida são difíceis. Tem que superá-los, ¿no? certamente, certamente. Sí, então aí você fez a graduação e o doutorado com esse mesmo professor, não? Sim, sim. Em que ano você fez a graduação? Graduação 2005. Aí terminou a graduação. E começou o doutorado aí mesmo? Logo, passou um pouquinho, mas logo depois eu comecei e Sim, terminei. Sim, desculpa. É porque na minha região, na Itália, você pode pular o mestrado. Na época, você podia pular o mestrado e ir diretamente para o doutorado, porque a, a graduação durava 5 anos e era muito extensa, muito ampla, se estudava muitas coisas, tanto que, por exemplo, eu sou professor de física, porque na química se estudava também muita física. Então, eu consegui fazer o concurso e passar aqui na UFES, no departamento de física. Tá. Então, tem essa opção de não tinha essa opção de não fazer o mestrado e passar diretamente para o doutorado, e assim eu fiz. certo. E terminou o doutorado o ano? Doutorado eu terminei em 2008. Certo. Comecei em 2005, eu terminei em 2008. Certo, quase 4 anos, não? Eu acho que não eram. É porque depende um pouquinho das datas. Eu estou tentando me lembrar, sinceramente, não me lembro. Já Não passaram reconheço. muitos anos, muitas coisas. Mas a duração é 3 anos. Sim, e poderia explicar um pouquinho mais em detalhe essas dissertações, essas teses que você teve com esse professor? Sobre que coisa você trabalhou aí? Eu comecei com ele a estudar as coordenadas. Na física, a questão, eu antes comentei sobre o problema da química ser física aplicada. Isso é verdade na medida que se conseguem pegar os princípios da física, em particular por conta do sistema da mecânica quântica, se consegue pegar as leis da mecânica quântica e aplicar na química. Então, química se torna física aplicada. Só que não é tão trivial assim. Escrever, digamos assim, escrever a equação é fácil, é possível, não tem problema, para um sistema não relativístico. Todo mundo sabe fazer. Resolver a equação não é como resolver uma equação de segundo grau. Precisa
tem dois caminhos diferentes. Tem o caminho de jogar tudo num computador e deixar ele fazer a conta. Se você tiver o computador, ele faz. Se tiver um computador suficientemente poderoso, RAM, capacidade de cálculo, ele te dá uma solução em um tempo razoável, ou seja, não daqui a 50 anos, mas daqui a 5 dias, ou um mês, 2 meses, porque realmente tem simulações de reações químicas que demoram porque realmente são complexas. Imaginamos, por exemplo, aproveitando esta situação, desculpe a palavra, muito feia na qual estamos vivendo hoje, a pandemia, o vírus. O vírus é estudado também do ponto de vista químico, usando os instrumentos da mecânica quântica ou teorias diferentes, mais apropriadas, mais precisas, menos precisas, para tentar entender os mecanismos dele e ver como pode ser vencido. Só que, por que então não temos logo agora a solução? Por que não conseguimos matar? Porque os sistemas são muito complexos. Não é só o vírus, é a interação com a pessoa. Não é que podemos passar água sanitária nas veias das pessoas ou nos pulmões das pessoas. Então, são muitos estudos, são muitos complexos. E, embora a mecânica quântica possa dar a solução, a capacidade de cálculo da gente não permite ter esta solução em um tempo curto. Os estudos são muito acelerados, todo mundo sabe. Pensamos somente na vacina, saiu em tempo recorde. Nunca tinha saído uma vacina tão rápido assim. Graças a Deus parece que está funcionando, mas o vírus está se adaptando, então é uma luta contínua na qual tem que ter um esforço conjunto de físicos, químicos, biólogos, cada um dando a sua contribuição. Agora, tem um outro caminho, estava falando do caminho do cálculo no computador. O outro caminho é estudar o sistema, ver quais são as propriedades dele. E na física se fala, também na química, se fala com frequência de simetria e de teoria dos grupos. Só para dar uma ideia, se eu tiver uma bola, por exemplo, perfeitamente esférica, eu não preciso dar as coordenadas, as posições de todos os pontos da esfera. Me basta dar o raio da esfera e eu já posso recriar uma bola idêntica. Porque ela tem uma simetria esférica e simplesmente o raio é suficiente para dizer como ela é feita. Quando as moléculas, sistemas físicos em geral, não têm simetria, nada. O problema tem que ser enfrentado do jeito que é. Mas quando ele tem simetrias, essas simetrias podem ser exploradas. E normalmente são exploradas em vários níveis. Tem, não sei se entrar em certos detalhes, porque pode ficar um pouquinho entediante, chato, mas tem o discurso das matrizes, elas podem ser fatorizadas, tem o conjunto de base, das funções de base, que podem ser reacopladas para ter a simetria certa, porque isso vai simplificar as contas. O meu trabalho começou com as coordenadas. É algo padrão, física 1. Resolução de um problema de dois corpos. A primeira coisa que se faz é transformar em coordenadas esféricas. Porque isso desfruta a simetria do sistema. Duas partículas não relativísticas. A interação se dá ao longo da distância entre as duas. Então, no lugar de considerar posição da partícula 1, posição da partícula 2, se considera a distância entre as duas. É uma transformação de coordenadas. E eu comecei assim, estudar coordenadas, um pouquinho mais complicada do que as esféricas, para tentar simplificar, em particular, a interação entre três corpos, que podiam ser 3 átomos, 3 partículas subatômicas, mas no meu caso específico o interesse era para 3 núcleos. O meu estudo era mais voltado para química, então eu estudava átomos e moléculas, a interação entre átomos para dar moléculas ou reações. E depois, isso foi na graduação.
e todas as implicações depois nas funções de onda, nos coordenados, em como são escritas as equações, em particular nos hamiltonianos quantísticos, e assim por diante. Depois, no doutorado, dei o pulo e passei de 3 partículas para 4, que é considerando os sistemas com os quais a gente trabalha no dia a dia, onde tem milhões de partículas. Porque, do ponto de vista químico, 3, 4 centros interagindo é interessante, porque o ato químico elementar, eu posso ter uma reação complicadíssima com não sei quantos átomos, DNA, moléculas biológicas, não importa. Uma coisa que eu estudei lá no Instituto Técnico, bem no início, é que qualquer reação química pode ser dividida em passos. E tem o ato químico elementar, um step, um pulinho. Esse pulinho normalmente envolve 3, 4 centros. Quem estuda mecânica quântica pode dizer, não, peraí, as funções de onda são toda molécula, não é verdade. Tá, mas uma visão, aquela que eu estudei lá no início, era uma visão clássica de átomos que tem uma trajetória, que se mexe. A gente sabe agora que a história é um pouco mais complicada, e a gente não tem como saber exatamente a posição, tanto que quando um físico observa certas reações químicas, pergunta como é que os químicos sabem onde estão os átomos se as equações dizem que a posição é indeterminada. Mas o fato é que a gente sabe como relacionar a mecânica quântica com a mecânica clássica não relativística. A mecânica clássica, aquelas equações que a gente estuda, não são velhas, não são inúteis. São aquelas que os engenheiros usam para construir os prédios, são aquelas que se usam para dizer quanto deve ser grande o freio do carro. São porque funcionam bem, mesmo sendo funções clássicas, mesmo não sendo aquelas que temos de melhor, que são as funções mecânica quântica e a mecânica relativística. Funciona bem por conta da aproximação. As equações da mecânica clássica, aquela que se estuda na física 1, são o comportamento médio do comportamento quântico. Se você pegar o comportamento quântico, que a gente estuda principalmente para sistemas pequenos, e que dá toda aquela infinidade de coisas contraintuitivas, bom, se a gente pegar a média, isso vai dar o comportamento clássico. Então, a química, basicamente, quando a gente vê a química, aquelas reações, aqueles átomos que se mexem, aquele depende, obviamente, da precisão que a gente consegue, mas é o comportamento médio das previsões quantísticas. Então, isso, mas muito rapidamente, né? A gente não dá para explicar, mas espero que dá para acreditar. Sim, Aldo. Eu que tengo una buena base de física, entendí. Si los estudiantes no entienden, legal, porque les van a poder aprender en la universidad de esas cosas. Exatamente. Pueden repetir este vídeo después. Certo. Mirko, después de esto, después que você fez el doctorado, ¿qué fue de su vida? Então, lá fazendo o doutorado, eu conheci uma ferense, ¿Cómo? que coincidentemente Perdón, la foi pregunta. colocada para trabalhar junto comigo nas mesmas coisas, nesse estudo de quatro corpos interagindo, de ver todo. Na verdade, tinha muito de teoria de momento angular, ela tinha uma boa preparação sobre isso, tem uma boa preparação sobre isso. Então, começamos a trabalhar junto e, digamos assim, duas funções da mecânica quântica que, por algumas razões, se acoplaram, aumentando a energia. E assim, ela era de feira e eu vim atrás quando ela voltou. ¿Cuándo Mas fue ese viaje? eu me mudei para cá, mas não de forma definitiva, logo depois do doutorado. Certo. Ela voltou, tinha passado em concurso, já era professora da universidade, e na Margosa. E eu simplesmente
venho atrás. Vamos ver se dá certo, não dá certo. E aí, o que você teve que fazer para conseguir trabalhar aqui na universidade, aqui em Brasil? Aí eu não sei nem se eu quero lembrar. Tampouco mais. Sim. Não, só a burocracia é de matar. Quantidade de dinheiro, de viagem, de vai e volta para os consulados, italiano aqui em Salvador e brasileiro lá na Itália. Ah, depois, para fazer o concurso, tinha que comprovar o doutorado, a graduação, a burocracia infinita. Depois, tive sorte, abri o concurso na UFES, e eu, né, como sempre, foi o primeiro concurso que eu fiz, na verdade, na minha vida, para professor. Não pensei que iria entrar. Sim, a esperança, é claro, tem, mas obviamente meu português, eu estava estudando muito português, estava lendo muitos livros em português. Naquela época eu tinha ainda tempo, porque não era professor. Como se fala aqui, eu era feliz e não sabia. Depois se torna professor, deve fazer mil coisas, burocracia, preparar as aulas, as reuniões, todas as coisas chatas que a gente pensa. Muitos pensam, professor tem uma vida feliz. Calma, peraí, não é bem assim. Então, na época, estava dizendo, tinha mais tempo livre, obviamente, era pesquisador, era postdoc, lia muito em português, mas ainda não estava, ainda hoje tenho alguns problemas com o português, sendo honesto. Então, tentei. Também os assuntos não eram exatamente a minha praia, porque a minha formação era mais química que de física. Mas tentei e deu certo, graças às pessoas que me prepararam, ou graças a Deus, eu sou crente, enfim. E acabei entrando na UFES. E comecei a encontrar o meu lugar lá. Pensei logo, agora sou professor, posso fazer a minha pesquisa, direcionar, fazer o que eu quero. E depois a gente se depara que, não, peraí, tem as aulas, tem as representações, departamento, colegiado, tem que fazer a tua parte para que a estrutura continue andando, tem que ir lá no comitê de bolsas de extensão, de bolsa de C, para garantir as bolsas para os estudantes, enfrentar milhões de problemas. Agora, a recessão econômica, depois veio a pandemia, enfim, tem que assumir certas responsabilidades que acabam subtraindo tempo para pesquisa. É normal. Mas, por outro lado, tem que fazer essa coisa que todo mundo faz. Todo mundo está comprometido com algumas questões burocráticas. A Câmara, procurar escrever projetos, por exemplo. Tem pessoas que são fantásticas, conseguem encontrar muitos recursos para o UFES, para bancar a pesquisa, para mandar os estudantes para eventos, apresentar em condições normais. Agora, é claro, com a pandemia fica tudo diferente. E aí, todo esse trabalho do professor, não? Que antes era feliz pensando que ganhou o concurso, iba a ser solamente aula y con un monte de otras tarefas, além de, de fazer aula. Sí, você chegou aqui à feira, não? Seguindo a essa feirança daqui, não? E você já tinha vindo antes aqui a Brasil? Não, na verdade, eu vim no 2008, a primeira vez, se me lembro bem, em janeiro. Descendo do avião, pensei, não, eu volto para a Itália. Eu estava saindo da Itália, que a temperatura era por volta de 0 graus. Chego lá no aeroporto em Salvador, acho que eram 40 graus. Meu Deus. Não, realmente, aqui só amor na causa, porque era de voltar logo. E conheci um pouquinho, comecei a conhecer alguns professores, inclusive da UFES, mas foi por um mês. Depois voltei lá, terminei o doutorado e depois passei 2 anos indo e voltando, até fazer o concurso, entrar na UFES. E de lá, é claro, temos as nossas atribuições, as viagens são aquelas
para participar em eventos. Legal, sí. Sí, preguntaba porque, bueno, país diferente, de Italia para acá, fica en el norte, y el calor es, ahora estamos sufriendo mismo, en este mismo momento estamos con mucho calor. Está bien quente aqui. Ah, eu sofro muito, admito. Todo mundo que me conhece sabe, eu nesse calor. Na verdade, na Itália nós chegamos a ter um período do ano, é só para preparar as pessoas que eventualmente viajarão para a Itália, para saber. Tem um período do ano no qual as temperaturas sobem até 45, 46 graus, depende do verão. Mas são 7 dias, 15 dias, tá todo mundo fechado, parado. A única coisa que está aberta é onde comprar o sorvete. E pronto, se sabe, são dias assim, 2 semanas e acaba. Aqui não, aqui é o ano todo praticamente. Exatamente. Agora, já estamos quase terminando com a entrevista. Mirko, duas últimas coisas. A primeira, você, quando dá aula para os estudantes, seguramente sempre dá um conselho que repite todos os cursos, todas as disciplinas. Tem aí um conselho para nossos estudantes? Seja curioso. Como professor, não? Eu, quando eu falo para as turmas, eu tento sempre entender as turmas. Não sempre consigo. Tento entender as necessidades deles. É também um pouquinho difícil para lidar com eles, porque eu, na verdade, dei aula para engenharia, para biologia, para física. E, como eu estava dizendo antes, é difícil convencer o estudante, por exemplo, de biologia, a estudar certas coisas que não tem nada a ver com a biologia. Ele não sabe, nunca ensinaram para ele onde a física entra na biologia. E ele não sabe porque tem que aprender unidades de medida. Está nos primeiros semestres. Agora, como é que um biólogo hoje trabalha na biologia sem saber que é uma unidade de medida? Eu não faço a menor ideia como isso poderia ser possível. Talvez muitos tenham aquela ideia romântica de ir na Amazônia, fazer uma viagem, descrever novas espécies. Sim, talvez alguns sortudos terão isso na vida. A maioria vão ter que lidar com a realidade. A realidade é muito competitiva. Nós temos, eu sou um exemplo, sou estrangeiro, vim trabalhar no Brasil. O resto do mundo corre muito, corre muito. Se me dá mais um minutinho, eu vou contar uma piada. Na verdade, eu não tenho capacidade de contar piadas. Não vai ser engraçado. Te anotei a primeira vez. Um humorista na Itália contou 15 anos atrás, foi na televisão e contou: paramos com essa história dos chineses, do preconceito e tal. Meu filho é igual ao filho de um chinês. Todos dois estão apaixonados por uma console de jogo. Agora, para não fazer propaganda, não vou dizer o nome. Era uma console de jogo popular na época. Então tem uma pequena diferença. O meu filho passa o dia jogando com a console de jogo. O filho do chinês passa o dia projetando a console de jogo. Como projetando? Não, nesse sentido, o chinês estuda, entende como fazer as coisas, e vai lá, constrói e depois vende e ganha no mercado, ganha Totalmente. dinheiro. O meu filho só fica lá brincando e depois, sei lá, o que vai fazer na vida. Não sei. É isso que eu estava dizendo. Ele falou isso ironizando. Ele é um humorista muito bom na Itália. Depois, é claro, depende dos gostos, mas enfim. Posso contar uma outra piada dele? Desculpa, mas porque eu fico me lembrando. Um dia, ironizando um pouquinho sobre a ciência, a física, estava imitando um cientista italiano, agora não sei se fazer um nome, acho que é meio não. Estava imitando ele e falou: pense a importância da ciência. Ciência responde a perguntas estranhas. Por exemplo, por que quando uma massa gasosa sai de um corpo sólido,
os outros se afastam. Para algumas pessoas pode não ser imediata. Eventualmente, depois a gente explica com calma a piada. Mas só para dizer que ele é um humorista muito bom e consegue deixar tudo isso muito engraçado, apesar que são verdades que, na verdade, não tem nada de engraçado. A gente deve ficar muito atenta nos professores e principalmente os estudantes, porque mais ou menos, e agora não sei se a gente conseguirá se aposentar como professor, a gente sabe a situação, mas mais ou menos a nossa vida está encaminhada. Aquela dos estudantes, eles têm a vida na frente, devem entrar um lugar no mundo, eles devem se ligar com tudo que, que pode vir a acontecer. Falei, seja curioso, por quê? Tenta aprender o que é possível aprender. O que está no teu alcance, aprenda. O que não está ao teu alcance, tenta chegar lá. Eu, nesses dias, estava me perguntando, tem estudantes de Quântica 2 que vão se formar, ou que, enfim, estão próximos a se formar, que entraram 5 anos atrás no departamento de física, e a gente fez a proposta de um caminho para eles se tornarem físicos. E nesses dias, por conta daquela atividade de montar sistemas informáticos para ajudar a UFES a gerenciar certas coisas, estava me perguntando sobre as nossas responsabilidades como professores. Se 5 anos atrás a gente tivesse dito para os colegas, você também vai querer me matar logo que eu me encontro. Se a gente tivesse dito para esses estudantes que essa física, estude informática, aprenda a tecnologia da informação, hoje tem uma demanda infinita para pessoal de tecnologia de informação, pessoas com uma preparação limitada, nada de ficção científica, sem doutorado, sem pós-doutorados, ganham 15 mil reais, 20 mil reais por mês. Pessoas que começaram 5 anos atrás, como os nossos estudantes. Então, a gente tem uma grande responsabilidade em ficar ligado em que acontece no mundo, transmitir para os estudantes. E devem ser curiosos, não devem dizer, que chato este professor, porque passa novas coisas para a gente não quer. A gente faz para o futuro deles, não é para nós. É para eles terem portas abertas. Inclusive, só para me recuperar um pouquinho, para vocês não ficarem bravos comigo, olha, é um fato, não estou inventando nada. Físicos, químicos, bem preparados, tendo uma mentalidade linear, A, B, C, D, sabendo das coisas, como funciona, sabendo, por conta daquela mentalidade que a gente desenvolve resolvendo equações, para poder saber ver o problema como um todo e resolver as coisas. Muitos químicos, muitos físicos conseguem mudar de área. Por exemplo, um químico se forma na química, ou faz o professor, ou vai para indústrias, pode trabalhar como químico na indústria. Um físico, você pode pensar que só pode ser professor, ou eventualmente trabalhar em certos centros de pesquisa, como o INPE, ou coisas assim. Na verdade, se o estudante, vou usar uma expressão brasileira, ficar ligado, aprender, aproveitar tudo que ele pode, saindo com uma graduação, não precisa fazer nem pós-graduação, ele pode não digo bem reinventar, mas pode mudar um pouquinho o caminho e, com o seu conhecimento de física, com as suas capacidades de ver o problema, de resolver os problemas, de poder botar as mãos nas equações, de conhecer a lógica, a matemática, ele pode tranquilamente se tornar um gerente de uma empresa, na verdade pode se tornar qualquer coisa, pode se tornar, e teria muita sorte, algo como você hoje, que entrevista a gente, pode ser um jornalista científico, por ter esse contato com a ciência, ele vai entender as coisas. E realmente podem fazer qualquer coisa, só que devem ser curiosos, devem querer mais. Y eso también ahora se está precisando mucho trabajador que sea interdisciplinar, ¿no? Que sepa de muchas disciplinas al mismo tiempo. Sí.
deve saber bem alguma coisa na sua área, mas deve saber comunicar com os outros. Para comunicar com os outros, deve saber um pouquinho da vida dos outros. Só assim. Legal. Para, não sei, agora estou pensando nos materiais compósitos. É a composição de materiais. Que apresentam características fantásticas do ponto de vista da sustentabilidade, das propriedades. Pode ser material leve, resistente, mais do que o aço. Agora, tem que saber um pouquinho da tua área, daquele material, e saber conversar com as outras coisas que vão introduzir outros materiais. Realmente, tem de tudo. Difícil saber o que é que vai precisar daqui a 5 anos. Eso es difícil, ¿no? Por isso que tem que ser muito curioso e deixar todas as portas abertas. Eso, que vengan a las universidades, ¿no? A estudiar lo máximo que poder. Y por último, Mirko, la última pregunta, algo más personal de você. ¿Você tiene algún pasatiempo, algún hobby que goste hacer? Oh, não, não sei como dizer, porque na verdade eu faço várias coisas. A matemática, certamente, eu gosto de fazer equações matemáticas. De É o hobby. meu hobby. Agora, infelizmente, por várias razões, não consigo fazer muito, mas andar Ah, caminar. sozinho, caminhar, sozinho, pensando. Andar numa área. Eu vejo pessoas que correm no centro de Feira de Santana, com todo esse trânsito, eu me pergunto como é que fazem. 10 passos, o calor, poluição dos motores. Eu acho que faz 10 passos, cai no chão e tem que me buscar. Tá. Mas eu tenho muita inveja dessas pessoas, porque. Não é bem inveja, inveja é um sentimento feio. Mas gostaria eu também de ir em áreas arborizadas, correr. Caminhar. Agora, nesse momento, uma coisa que estou fazendo, e que tenho muito gosto em fazer, é construir o quarto das minhas filhas, que são pequenas. E estou construindo um quarto de madeira que espero de terminar, deve ficar parecido a um pequeno castelo, digamos assim. Minhas filhas são muito pequenas. Legal. Certo, Mirko, muito obrigado por la entrevista, por participar, por contarnos cosas de sua vida personal. E Eu que agradeço, Aldo. certo, Muito aí, obrigado pela oportunidade. aí estão os estudiantes, aí qualquer cosa, qualquer dúvida, pueden entrar en contacto con el profesor Mirko, especialmente en la parte de cuántica. Él tiene mucho conocimiento ahí para explicar y mucha vontade de entregar esse conhecimento para vocês. Sem dúvida. Certo. Tchau, tchau a todos e muito obrigado outra vez. Tchau, obrigado.